Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos estar lendo agora Marcos 10. É muito importante você ler a palavra de Deus, né? Você ouvir a palavra de Deus. Que você tome isso como um desafio de ir até o final nessa mensagem. Não deixe a carne, a nossa carne ela é muito preguiçosa. Não deixe o inimigo, o diabo, ele nos enganar, fazendo com que a gente pense que estamos perdendo tempo lendo a palavra de Deus. Na verdade, a palavra é de Deus, não é do homem. Na verdade, a palavra de Deus vai fazer nós ganharmos tempo, porque nós seremos mais produtivos no nosso serviço, porque a bênção de Deus estará conosco, porque nós estaremos abençoados a nossa saúde, a nossa família. A palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a palavra de Deus, é porque eu amo a Deus. Essa Bíblia, você pode encontrar lá no Google, digitando Bíblia, um espaço, viva e um espaço e meio. Tá? Então, vamos lá, Marcos 10. Então, Jesus deixou Cafarnaum e seguiu em direção ao sul, para as fronteiras da Judéia e a região oriental do Rio Jordão. Como sempre, lá estavam as multidões, e como de costume ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e perguntaram-lhe: o Senhor permite o divórcio? Naturalmente que eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Que disse Moisés sobre o divórcio? Perguntou Jesus. Ele disse que estava certo, responderam. Disse que tudo que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar um documento escrito. E por que ele disse isso? Perguntou Jesus. Eu vos vou dizer, era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio Deus fez o homem e a mulher para se unirem permanentemente no casamento. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe, e ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não são mais dois, porém uma só pessoa. E nenhum homem pode separar o que Deus uniu. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos, em casa, o assunto surgiu outra vez. Ele disse-lhes: quando um homem se divorcia da esposa para casar-se com outra, comete adultério contra ela. E se a sua esposa se divorciar do marido e se casar, ela também comete adultério. Uma vez, quando algumas mães estavam trazendo suas crianças para que Jesus as abençoasse, os discípulos as afugentavam, dizendo-lhe que não o incomodasse. Mas Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito aborrecido com os discípulos e disse: deixe as criancinhas virem a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças. Não mandem embora. Eu lhes digo que verdadeiramente todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criança nunca será permitido entrar no reino dos céus. Então ele tomou as crianças no braço e pôs as mãos na cabeça delas e as abençoou. Quando ele estava pondo a caminho para a viagem, veio um homem correndo a ele, ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, que devo eu fazer para receber a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, respondeu o homem, não quebrei nenhuma dessas leis desde a minha mocidade. Jesus, ao contemplá-lo, falou-lhe com amor: falta-lhe só uma coisa. Vai vender tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem contrariado foi embora, triste porque era muito rico. Jesus, olhando ao redor de seus discípulos: é quase impossível um homem entrar no reino de Deus. Isto o deixou espantados. Por isso Jesus disse outra vez: meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estranhavam muito mesmo. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e então disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a mencionar tudo que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás.
Nós abandonamos tudo para segui-lo, disse ele. E Jesus respondeu: eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou propriedade, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições. Tudo isso será aqui na terra, e no futuro terá uma vida eterna. Mas muitas pessoas que parecem ser importantes agora, naquela ocasião serão os menos importantes, e muitos são considerados menores aqui serão os maiores lá. Por esse tempo eles caminhavam para Jerusalém, e Jesus ia caminhando adiante enquanto os discípulos estavam seguindo. Ficaram cheios de ter medo e apreensão. Jesus levou um lado e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava para acontecer a ele quando chegassem a Jerusalém. Quando chegarmos lá, disse-lhes ele: eu, o Messias, serei preso e levado à presença dos sacerdotes principais e dos líderes judaicos, que me condenarão à morte e me entregarão aos romanos para ser morto. Eles zombarão de mim, cuspirão em mim, me açoitarão com os seus chicotes e me matarão. Mas depois de 3 dias eu voltarei para viver novamente. Depois Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele com voz baixa. Mestre, disseram, nós queremos que nos faça um favor. Qual é? Perguntou. Queremos sentar nos tronos próximos ao seu reino. Disseram eles, um à direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice amargo de tristeza do qual eu devo beber? Ou ser batizado com o batismo de sofrimento com o qual deve ser batizado? Claro que sim, disseram, somos. E Jesus disse, vocês realmente beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Mas, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim resolver. Isso já está preparado. Quando os outros discípulos descobriram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados, muito indignados. Portanto, Jesus os chamou e disse, como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser um servo. Todo aquele que quiser ser o mais importante deve ser o escravo de todos. Porque até eu, o Messias, não estou aqui para ser servido, mas para socorrer aos outros e para dar a vida a fim de salvar muitas. E assim que chegaram a Jericó, mais tarde, quando deixaram a cidade, uma grande multidão ia atrás. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Calha a boca, gritaram para ele algumas pessoas. Porém ele clamava ainda mais alto, sem parar, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou ali na estrada e disse, diga-lhes que venha cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha, ele está chamando você. Bartimeu arrancou a capa e atirou para o lado. De um salto ficou em pé e foi a Jesus. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus disse, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego pôde ver e seguia Jesus pela estrada fora. Amados e queridos que estão lendo, que ouviram esse vídeo, que Deus abençoe e supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que dê-lhe entendimento, sabedoria, graça e misericórdia. Que Deus venha suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que Deus venha tirar do teu meio o pecado, a iniquidade e livrar você do mal. Se você gostou desse vídeo, dê um joiazinho aí no nosso canal, se estiver assistindo pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Logo abaixo desse vídeo tem aí um local para você se inscrever no nosso canal. Tem um local massa aí também no YouTube para você compartilhar essa mensagem com outros. Faça isso para a glória do nome de Jesus.